Hoje o nosso tema do nosso circuito de mulheres, o nosso culto online, ele é muito forte. Quer saber qual? Mulher, Deus te colocou exatamente onde você está para fazer o quê? A diferença. Olá, sejam bem-vindas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todas bem-vindas a esse culto online, o Circuito de Mulheres. E hoje nós vamos falar de uma criatura, de uma pessoa que foi uma das influências há mais de 2000 anos, mas que até hoje, através da vida delas, tem deixado legado para mulheres como você. Por isso que Deus te colocou exatamente onde você está para fazer a diferença. Eu sou missionária Sandra Mara, eu ajudo mulheres a ter uma fé fortalecida e direção clara. E sim, minha amada, você não está aqui hoje por acaso. Não, 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 não. Deus tem algo especial e poderoso para a sua vida. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. No final desse culto, vai valer a pena compartilhar pelo menos com 3 mulheres que precisam ouvir essa palavra. Porque juntas nós vamos entregar aquilo que o Senhor tem para mudar a sua vida de onde você está. Através do propósito, através de uma diferença clara, direção clara, certo? Então, nesse momento, eu quero agradecer, já fazer uma oração. Você fecha os seus olhos e ouça o que o Senhor vai falar com você nessa noite. Senhor, eu agradeço por cada mulher que entrou aqui nesta noite, nesse culto do dia de hoje. Obrigada pelas suas vidas, obrigada pela sua família. Obrigada, Pai, pelas batalhas, porque se elas estão aqui, se elas pararam nesse vídeo, é porque elas têm batalhas que precisam ser resolvidas e o Senhor, nessa noite, vai dar direcionamento claro para elas de como essas batalhas serem, ó Deus, vencidas em Teu nome. Que cada um sinta a Tua presença neste momento e que este encontro seja um divisor de água para a fé e a direção clara. Prepara os corações para ouvir a tua palavra e receber a força, a sabedoria e a coragem que só o Senhor pode colocar no coração e na mente, em nome de Jesus. Amém. Sim, minha amada, Deus tem algo maravilhoso na tua vida nesse dia de hoje. Então, presta atenção que nós vamos entrar numa história maravilhosa. Eu amo a história de Esther. Hoje se fala muito em Esther. Eu, por exemplo, já ouço a história dela desde quando eu me converti há mais de 40 anos atrás. Amada, então hoje o livro de Esther ele vai trazer para você um posicionamento do que é o propósito de Deus na sua vida. Por que que ele escolheu você para um propósito? E um propósito, sabe o que? Extraordinário, que vai marcar toda a sua vizinhança, a tua vida, a tua família, o teu trabalho, até mesmo na igreja, porque quando Deus levanta uma mulher, ele levanta para fazer a diferença. Esther é judia, mas foi escolhida para ser uma rainha da Pérsia. Um lugar de influência e estratégia, que era naquela altura. A Pérsia era muita negociação, os famosos tapetes pérsias, né, que até nos dias de hoje são os mais caros. Então, naquela época, todo esse reinado era uma estratégia de influência desse rei, que trabalhava em função das especiarias, né? E Esther foi preparada, Deus já sabia do coração desse rei Assuero, e quando Deus foi preparando, ele já tinha preparado, porque Esther era jovem, era bonita, era simples, humilde, se via nela a presença de Deus. Ela foi escolhida entre não sei quantas centenas de meninas para o reino, para o rei Assuero. Mas Esther era jovem, muito jovem, deveria ter seus 15, 18 anos. A Bíblia não relata, mas diante daquilo que a gente estuda, é mais ou menos isso. Esther, como você, no dia de hoje, ela enfrentou medo, incerteza, perigo, mas Esther, ela tinha um princípio
bíblico. Ela acreditava e confiava que Deus era o único que podia mudar a situação de tudo aquilo que ela vivia naquele momento. Então, Deus a preparou como instrumento de salvação e de prosperidade para o seu povo. Minha amada, o Senhor também quer nessa noite te preparar. Ele quer te usar como instrumento de salvação e prosperidade para a sua família. Você crê nisso? Esther nos ensina que Deus nos coloca exatamente onde nós precisamos estar para fazer a diferença nas nossas vidas, na vida das pessoas e no nosso próprio destino. Porque Esther, quando ela foi escolhida, ela deixou a família do seu primo, Mordecai, e foi para o reino. Então ela foi muito assustada, ela foi com muito medo, ela sabia que ela ia para a presença de um rei e ela não sabia, esse rei é um rei humano. Ela não sabia como seria o tratamento dele, porque com Deus, que é o rei sobre os reis, nós sabemos que o tratamento dele nos corrige, nos amadurece, mas nos posiciona. Agora, Esther, quando ela foi para o palácio do rei Assuero, ela não sabia o que vinha ali. Mas ela confiou em Deus no seu próprio destino. E você está pronta para confiar o que Deus está preparando para você, mesmo sentindo medo, mesmo estando disposta a ser uma Esther no seu trabalho, na sua comunidade? Será que você está sentindo essa força? Será que você está conseguindo se conectar? Saber o que Deus fez na vida de Esther e Ele quer fazer na sua vida, porque o Deus é o mesmo. A palavra do Senhor diz que Ele fez o mundo em 7 dias e que para Deus um dia é 1000 anos, como 1000 anos é um dia. Então, para Deus, esse mundo pode ter começado hoje. E Ele está te posicionando hoje. Não foi há 2000 anos, foi hoje. Hoje Ele está aí. Deus te coloca exatamente onde você está, onde você precisa para fazer a diferença. A sua fé e a sua coragem são a chave para liberar bênçãos para você mesma e para os outros. O que Esther nos ensina é que quando ela foi para o palácio do rei Assuero, ela chegou ali, ela foi tratada já como uma rainha, como adolescente, jovem. Ela viu aquilo tudo muito lindo, tudo maravilhoso, ficou muito assustada. Imagina se hoje você fosse chamada aqui na terra para estar perante um rei de verdade, um rei de verdade. Qual seria o seu tratamento? Qual seria a sua ação? Como você iria se comportar na frente dele? Difícil, né? Nem eu também pensei em uma situação dessa, mas Esther, ela foi confiando, porque os princípios dela estavam baseados nas leis hebraicas de Abraão, Isaac e Jacó, nos mandamentos que o Senhor passou para aquela geração, para aquela família, e ela carregou por si. Ela falou: pai, eu vou, mas o Senhor vai à frente. E se o Senhor está me levando ali, é porque algo grande o Senhor tem para fazer. Ou é agora, ou é no futuro. E então Esther entrou no palácio, foi coroada, né? Muito linda, muito, foi uma virtude, foi algo que influenciou todo o povo judaico naquela época. Imagina, a aldeia dela ficou sabendo que ela foi escolhida pelo rei Assuero. Então aquele povo já sentiu ali o mover de Deus. Aquele povo já falou: se Deus colocou a nossa Esther no palácio como rainha, nós temos a proteção de Deus. Que abaixo de Deus vai estar o rei. E o rei, o que ela determinar que precisar, ela vai ajudar. Mas, na verdade, como vocês sabem a história, Esther, ela viu muitas coisas injustas e coisas justas. Mas o que ela percebeu ali ao passar do tempo é que existia uma pessoa que não gostava do povo judeu.
e queria destruir o povo judeu. Assim como nos nossos dias de hoje há perseguições com os crentes, com aqueles que buscam a palavra do Senhor, aqueles que buscam viver uma vida de santidade, as perseguições vêm. Talvez não como naquela época, mas voltada nos dias de hoje, as preocupações, as ansiedades, as contas para pagar, são os filhos, é o governo, é a situação financeira, então tudo isso vai afligindo a vida, é uma ameaça para a nossa nação nos dias de hoje, certo? Mas Esther, quando ela viu que estavam planejando em destruir o povo dela, o povo judeu, ela logo sentiu o chamado de Deus. Ela falou: para isso que o Senhor me trouxe aqui. E Esther, então, ela já se pôs em ação. E você, minha amada, quando vê que esse círculo está se moldando, que está querendo te corromper, você se põe na presença. Você se põe na presença porque Deus te pôs num lugar especial para você vencer. Deus colocou Esther no palácio para que ela fosse a salvadora da pátria para a nação dela. E Deus hoje ele manda dizer para você que ele vai te usar com estratégias para libertação da tua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa e a tua família. Eu visito a primeira, segunda, terceira geração daqueles que me perseguem. Então, creia, minha amada, que Deus tem algo, ele te posicionou nesta noite. E voltando, Esther, quando ela viu que o povo dela ia ser destruído por uma rixazinha, porque Deus usava o seu primo Mardoqueu com sabedoria para ajudar o rei, e o comandante do rei, que abaixo do rei só existia ele, eu não lembro o nome dele agora, ele quis maquinar tudo contra, porque ele sabia que Mardoqueu era primo de Esther, ele era judeu e ele odiava o povo judeu. Tem muitas pessoas que nos odeiam nos dias de hoje. Muitas pessoas. Mas Deus entra com providência nessa noite. Amém? E Esther, quando ela viu esse problema todo, o que ela fez? Ela não ficou resmungando, ela não ficou falando com as meninas lá do seu arado, porque ela tinha centenas de pessoas, de mulheres que cuidavam dela. O que ela fez? Deus usou ela onde ela estava. Deus deu a sabedoria para que ela convocasse todas as suas serviçais, porque ela tinha uma parte do palácio só para ela. E as serviçais, veja quão forte e poderosa ela era, assim o Senhor quer fazer com você e comigo também. Amém? Ela então, o que ela fez, amadas? Ela colocou diante das serviçais dela: nós vamos orar e jejuar. Não disse o porquê, ó, boca fechada quando Deus te der algo para fazer. Você simplesmente obedece. Você vai lá, ora e jejua, entrega, porque a vitória vem, porque Deus honra, certo? Então, antes de tomar decisão importante, busca a direção de Deus, fortalece a tua fé através da oração e do jejum, porque daí a coragem e a sabedoria vêm, porque Esther, após os dias de jejum e oração, ela se atreveu porque ela tinha a fortaleza de Deus com ela, aonde, através da coragem e a sabedoria, ela arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo. Sabe por quê? Porque naquela época, mesmo ela sendo uma rainha, se ela chegasse diante do rei e fala que se ele estendesse o cajado dele, ela podia entrar na presença do rei. Mas se ele abaixasse o cajado, se ele fizesse assim, ela era decapitada na hora. Então, ela arriscou a vida dela para salvar o povo dela. Será que hoje você está orando, buscando o Senhor para salvar a sua família? Para salvar a si mesmo? Será que você está se posicionando dignamente na presença do Senhor?
buscando sabedoria dele para agir com inteligência e paciência e esperar o momento certo. Porque Esther, quando ela sentiu preparada, fortalecida na fé, na coragem que só o Senhor podia dar para ela, porque ela tinha planejado com direção e clareza essa estratégia que o Senhor colocou no coração dela. Ela consultou o seu primo Mardecai e planejou cuidadosamente. Sim, ela nos ensina que quando nós ouvimos os conselhos sábios e os planejamentos dos seus passos com fé e clareza, a propriedade da influência, da direção, da liberdade vem, porque nós colocamos o Senhor. Então Esther, ela e disse, nós vamos jejuar, você vai lá e fala para o povo se eles quiserem. Ela convocou os seus serviçais e Mardoqueu passou a palavra e fizeram. E assim, toda aquela nação judia estava ali orando, intercedendo, porque eles sabiam que dependia do cajado ali, não é cajado, esqueci agora o nome, do rei Assuero, ele levantar aquilo para ela. E que se ele levantasse o seu, como é que é? Não é cajado. Eu falei agorinha mesmo, amadas, a gente sai fora. Se ele levantasse, a nação seria salva, mas se ele fizesse, morria ela e a nação toda. Mas Deus já tinha preparado Esther na posição que ela estava, porque Deus sabia que capacitaria ela, assim como ele sabe onde você está, porque ele está te capacitando também. Então, minha amada, a sua posição permite impactar muitas vidas. Então, quando Esther se sentiu preparada, ela se preparou, pôs a sua roupa mais bela, ela se apresentou mesmo como uma digna rainha. Mas antes dela se apresentar com toda essa luxúria, Deus já estava trabalhando no coração do rei Assuero. Porque era ele, não era a beleza dela que ia cativar, era o poder do Altíssimo tocando no coração do rei para que ele achasse graça no que Esther ia pedir e a ação ia acontecer. Por isso que nós oramos, quando nós oramos, nós pedimos, Pai, se o Senhor achou graça da minha pessoa, que o Senhor estabeleça aquilo que eu estou pedindo, né? Então, amadas, quando ela fez isso, que ela entrou com muito medo, mas no fundo ela sabia que a resposta seria sim. Quando ela entra na presença do rei Assuero, existe até uma música que diz, minha princesa linda, o que te atrai, o que te faz chegar até o meu trono? E ela se curva e conta a história, que o braço direito do rei, que ele tinha o anel do rei no seu dedo, ele determinava as ordens que o rei mandasse, que estava planejando em matar todo o povo judeu. Na hora ele diz, mas quem é essa pessoa? E ela então, com muito temor, ela disse quem era que estava planejando. E aí a história vocês já sabem. Então, minha amada, conta para Jesus hoje. Conta para ele quem é que está querendo te destruir a tua vida nessa noite. Conta para ele o que é que está acontecendo na tua vida para que ele faça justiça, para que ele entre com justiça, para que ele estenda o cajado dele e diz, minha filha, amada minha, por que te afliges? Confia que eu estendo o meu cajado para ti e abro as portas, abro os caminhos, eu dou vida onde não há. Porque quando você se coloca na posição, Deus, ele trabalha na sua vida, porque ele já te designou. Ele já designou, então você vai florir, você vai florescer. Então, minha amada, assim como Esther, hoje você vence todas as barreiras, tudo aquilo que impede, pensa num Deus tão forte que você tem. Ele está ali, minha filha, minha rainha, rainha minha, por que te afliges? Entrega para mim.
né? E assim, minha amada, é a nossa vitória com o Senhor. Porque quando Ele designa, quando Ele prepara, quando Ele chama, Ele faz. Então, mulher, Deus te escolheu para ser instrumento de bênção. A sua fé, a sua coragem, a sua sabedoria pode mudar a sua vida e da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade. Assim como Esther, você também pode prosperar hoje e mudar e fazer, marcar uma história, uma geração, deixar um legado. Porque hoje você está aqui não é por acaso. Deus preparou você porque você precisava de ouvir essa história e se colocar na posição de Esther e tomar posse e saber se preparar, porque Ele tem algo extraordinário para você. Então, minha amada, quando você entender o que Deus quer fazer na sua vida, aleluia, glória a Deus, o mar vai se abrir, as portas vão se abrir, o inferno vai ser fechado, as tentações vão fugir, porque se Deus estende o cajado dele para você, minha amada, ele faz assim, ó, pá, imagina uma luz ao teu redor de proteção divina. Tudo que estava fechado vai abrir, não importa, porque Deus salvou o seu povo e você é uma escolhida. Segundo as estatísticas da mídia, todo o povo brasileiro são descendentes dos judeus. Todos. Deus ama o povo judeu. E por que ele ama? Porque ele sabia que nós espalharíamos pelo mundo. Então, minha amada, agora eu vou fazer uma oração direcionada para o que o Senhor fortaleça e nos ensina a ouvir os conselhos dele. Eu quero que você mais uma vez feche os seus olhos e sinta que essa oração ela vai fluir na tua vida, que você vai ficar fortalecida. Senhor, assim como Esther confiou em ti, pedimos que a tua fortaleza ela nos dá força, ela nos dá coragem para agir com sabedoria, paciência, mesmo diante dos desafios. Guia os nossos passos com direção clara, envia-nos e ensina-nos a ouvir os conselhos sábios, que as nossas decisões estejam alinhadas com a tua vontade e que traga prosperidade e bênção para mim, para minha família e para aqueles que estão ao nosso redor. Em teu nome eu oro e agradeço, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Ela vai fluir na tua vida, que você vai ficar fortalecida. Senhor, assim como Esther confiou em ti, pedimos que a tua fortaleza, ela nos dá força, ela nos dá coragem para agir com sabedoria, paciência, mesmo diante dos desafios. Guia os nossos passos com direção clara, envia-nos e ensina-nos a ouvir os conselhos sábios, que as nossas decisões estejam alinhadas com a tua vontade e que traga prosperidade e bênção para mim, para minha família e para aqueles que estão ao nosso redor. Em teu nome eu oro e agradeço, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, minha amada? Mulher, então, nesta noite, eu quero que você escreve no chat se essa história ela fez sentido para você, você aceita esse legado. Você escreve no chat, eu tenho um legado e aceito o chamado de Deus. Porque, amada, assim como Esther, Deus pode te colocar, Ele vai te colocar num lugar de autoridade para fazer o bem, para você ter a sua fé fortalecida, né? E a essência de qualquer decisão, de coragem, sabedoria, posicionamento, seja o que for, você precisa de aprender a fortalecer a sua fé e aprender a confiar através da oração. Quando você entender quem é o nosso Deus, a autoridade que ele tem na sua vida, a sua vida não pode ser a mesma, ela tem que ser diferente. Tem que haver mudança, tem que haver uma diferença entre você
e as suas colegas de trabalho. Tem que haver uma diferença em você e nas suas irmãs na igreja. Tem que haver uma diferença como esposa, como mãe. Tem que haver uma diferença no seu semblante. Porque daí sim as pessoas vão ver que você é uma mulher escolhida. Porque como propriedade espiritual e material para nós e para o que nos cerca, nós temos que ter esse reflexo na nossa vida. Porque se nós não estivermos, como nós vamos estar pronta para assumir o lugar que Deus preparou para você e para mim, para liberar bênçãos? Então nós vamos orar mais um minuto. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu quero apresentar diante de Ti toda e cada mulher que passou aqui, que está assistindo esse culto aqui hoje. Abençoa cada pedido, cada oração. Abençoa, Pai, a saúde, a família, o trabalho, as decisões, sonhos. Pai, até mesmo aqueles pensamentos, tira da mente. Toda ação contrária, tira da mente. E que cada oração seja guiada por Ti e que produza frutos na vida dela, na vida de quem cerca. Dá coragem, sabedoria e fortaleza para que ela possa impactar positivamente o mundo ao redor dela. Senhor, guia tudo aquilo que persegue a vida dela hoje. Levanta, estende o teu cajado, assim como o rei Assuero, que era autoridade naquele período pérsia. O Senhor foi, é e sempre será autoridade nas nossas vidas. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A nossa descendência bíblica. O Senhor é o mesmo Deus. Faça resplandecer a tua face na face dessas mulheres nesta noite de hoje. Pai, eu quero ver a vida delas transformada. Eu quero ouvir elas testemunhar que o Senhor estendeu o seu cajado e que a vida delas vai mudar. A partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Toma posse, minha amada. E que culto abençoado. Eu quero muito agradecer você por estar aqui comigo nesse dia de hoje, ouvindo essa história maravilhosa, poderosa de poder e ação de Deus nas nossas vidas. Eu sou grata a Deus porque Ele me deu essa autoridade para eu poder estar aqui compartilhando com você. E eu quero que nesse momento você receba essa palavra. E também quero já fazer um convite muito especial para você que deseja ter a sua vida próspera financeiramente. Eu quero que você, nesse momento, vai aparecer um link aí nos comentários. Eu quero muito que você se inscreva, porque eu tenho uma aula, uma mentoria de prosperidade, sim, aonde eu ensino aquilo que Deus tem feito na minha vida, sobre a vida financeira, a vida espiritual, e eu tenho essa aula que eu quero passar para você, eu quero te dar de presente um dos princípios da forma como Deus transformou e tem transformado a minha vida. Então, para você se inscrever, vai aparecer um link nos comentários. Você se inscreva hoje, antes que ela saia do ar. Eu quero muito que você participe, que você veja os princípios que Deus, através da oração, do jejum, da sabedoria e de ouvir, Ele passou para mim, me deu essa autoridade nessa questão financeira, espiritual. E eu quero passar para você em uma aula, uma mentoria cristã, que é sobre a prosperidade, certo, minha amada? Porque hoje um dos maiores desafios que nós vemos é a área espiritual e financeira. E muitas pessoas têm perdido, deixado de tomar posse naquilo que Deus tem feito, porque não estão sabendo tomar posse daquilo que o Senhor tem colocado. Então eu quero muito que você clique no link enquanto a aula vai estar online, né? E se inscreva para você assistir essa aula, tá bem? E se você puder, compartilhe esse vídeo pelo menos com 3 mulheres. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever para que os próximos cultos você seja avisada em nome de Jesus. E se essa palavra realmente falou ao teu coração, compartilha ela. Agora sim você pode compartilhar ela com 3 mulheres. Ou mais, se você quiser,
pessoas que você sabe que merece, que precisa desse legado. Para quem chegou agora no final, que não me conhece, eu sou missionária Sandra Mara. Eu ajudo mulheres a ter uma fé fortalecida e direção clara. E amadas, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Eu louvo a Deus por cada mulher que se passou por aqui. E que o Senhor abençoe, guarde a sua vida, a sua família, os seus projetos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela tua vida hoje e sempre e aguardo por você, lembrando que todas as quintas-feiras nós temos um culto especial que é Circuito de Mulheres. Eu aguardo por vocês. Que o Senhor abençoe sempre. Amém?